Eu me chamo Mariana Chiaretto, sou aluna de graduação em farmácia na Universidade Estadual de Londrina, aluna de iniciação científica com bolsa pelo CNPq, sob orientação da professora Elizabeth Ono, cujo título do meu trabalho é a avaliação da capacidade de produção de quitinase por leveduras. O cultivo do milho é amplamente distribuído por todo o Brasil, sendo o estado do Paraná o segundo maior produtor deste cereal. A cultura do milho é suscetível à contaminação por fungos toxigênicos, como o Fusarium graminearum, que causa a fusariose de culturas de cereais. A aplicação de fungicidas é uma das principais estratégias no controle desses fitopatógenos. No entanto, o uso em excesso desses agroquímicos é prejudicial ao meio ambiente, à saúde humana e animal. Sendo assim, a utilização de leveduras antagonistas é uma alternativa ao uso desses agroquímicos no controle desse fitopatógeno, pois essas leveduras podem inibir o crescimento de fungos filamentosos por meio de diversos mecanismos de ação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de produção de quitinase por leveduras. A tabela 1 demonstra a origem das leveduras avaliadas no presente estudo. Essas leveduras foram posteriormente identificadas pelo Laboratório de Imunologia Animal da UEL. Na amostra do solo foram isoladas as leveduras Candida intermedia S, Merizoma caríptica e o Icaromyces anômalos. Na amostra de milho verde foram isoladas as leveduras Candida intermedia MV e Rancinias asporopunti. E na amostra de germe de milho foi isolada a levedura Cluveromyces marxianus. Como metodologia inicial foi realizado o preparo da quitina coloidal, onde a quitina de carapaça de caranguejo em pó foi digerida em ácido clorídrico concentrado sob agitação. A quitina foi precipitada como quitina coloidal por meio de lenta adição de água gelada. A suspensão coloidal foi coletada por centrifugação e submetida a sucessivas lavagens em tampão acetato, seguida de centrifugação. A umidade final da quitina coloidal foi padronizada em 95% e armazenada sob refrigeração. Para a avaliação da produção de enzimas quitinolíticas em meio sólido, o meio foi constituído de sulfato de magnésio, sulfato de amônio, potássio de ácido fosfato, ácido cítrico monohidratado, Twin 80, quitina coloidal e púrpura de bromocresol. 10 elevado a oitava células por ml foram inoculados em 3 pontos equidistantes de cada placa. Essas placas foram incubadas a 28 graus Celsius por 72 horas. Decorrido o tempo de incubação, foi observada a formação de um halo de coloração púrpura ao redor das colônias de leveduras. A figura 1 representa a avaliação da capacidade de produção de quitinase em meio sólido. A formação de um halo de coloração púrpura ao redor das colônias indica a presença de uma atividade quitinolítica. Enquanto a levedura Candida intermédia MV, representada em A, apresentou o maior diâmetro de halo, as leveduras Rancinias asporopunti, representada em C, e Cluveromyces marxianus, representada em D, não apresentaram uma atividade quitinolítica, uma vez que não apresentaram a formação de um halo de coloração púrpura ao redor de suas colônias. A formação de um halo de coloração púrpura ao redor das colônias indica também o índice enzimático, que pode ser calculado através da seguinte fórmula, onde o índice enzimático é igual ao diâmetro do halo dividido pelo diâmetro da colônia, e é diretamente proporcional ao diâmetro do halo e à coloração púrpura. A tabela 2 demonstra o índice enzimático da produção de quitinase em meio sólido pelas leveduras que apresentaram uma atividade quitinolítica. A levedura Candida intermédia MV apresentou o maior índice enzimático de 2,7, enquanto a levedura Candida intermédia S apresentou o menor índice enzimático de 1,6. As 3 leveduras isoladas do solo apresentaram a capacidade de produzir enzimas quitinolíticas em meio sólido, sendo que 2 delas apresentaram um índice enzimático superior a 2. Essas enzimas quitinolíticas podem ser aplicadas no controle biológico de fungos fitopatogênicos e insetos. Contudo, das 6 leveduras avaliadas no presente estudo, 4 delas apresentaram a capacidade de produzir enzimas quitinolíticas em meio sólido. Portanto, os resultados sugerem que a produção de quitinase pode ser um dos mecanismos de antibiose de Candida intermédia MV, Candida intermédia S, Merizoma caríptica e o Icaromyces anômalos, frente a Fusarium graminearum. Os autores agradecem ao CNPq, à Fundação Araucária e à CAPES pelo apoio financeiro.